vou explicar para vocês aqui de uma maneira bem simples para vocês entenderem o jogo sujo da política e porque às vezes as pessoas ficam alienadas, dando palpite, fazendo comentários na internet sem entender o que constitui uma campanha política, o que está por trás de uma campanha política. Para fazer uma campanha política não é só simplesmente chegar lá, dar o teu nome no TSE e achar que teu nome vai aparecer na urna. Vai muito além do que isso. E o posicionamento dos políticos muda como uma nuvem. Por isso que você nunca deve brigar pelos políticos, porque uma hora eles se acertam. Eu vou dar diversos exemplos para vocês do passado, do presente e do futuro, para vocês entenderem de uma vez por todas que a gente deve analisar os dados, os fatos e não o sentimento. A gente não pode pensar com o fígado. Vamos começar lá pelo PT. O PT era um partido minúsculo, né? Um partido minúsculo. Depois se tornou aí o partido mais cheio de escândalo que a gente já ouviu falar da face da terra. Depois do PT, surgiu lá o PSOL. Você se lembra do PSOL? O PSOL também era pequenininho lá, Luiz Helena, aquele povo lá que saiu do PT. E hoje tem candidato a presidente da República. O PSL não era nada, até surgir Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro entrou no PSL, mudou para PL e hoje é o que é, graças a Bolsonaro. E diversos outros partidos vão acabar se constituindo dessa forma. Portanto, o futuro vai sempre ser assim. Agora, a gente não pode brigar pelos políticos, a gente tem que entender a estratégia, porque tem que pensar com frieza, tem que pensar com cálculo. Você não pode pensar com fígado. Marque muito bem essa frase minha, não pensem com o fígado. Todo mundo sabe aqui que no meu canal eu tenho um posicionamento de conservador, mas eu não vou mentir para você. Eu vou dizer o que é. E se você não aceitar, ficar bravo comigo, você tem total liberdade de comentar aí, falar o que você quiser. Só que eu não vou deixar de ser honesto com você. E quando eu fiz o vídeo falando sobre os outros candidatos, muita gente não entendeu. Teve gente que viu o primeiro minuto e quis dar dislike, não entendeu. Presta atenção, é cálculo, é matemática. Se todos aqueles candidatos chegarem a 20%, segundo turno, e vai ter dificuldade para um dos candidatos. E hoje a dificuldade maior é para Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, obviamente, se aqueles candidatos não estivessem na disputa, não seria melhor para Flávio Bolsonaro? Além disso, deixa eu explicar uma coisa para você. Para você que comentou aí que você não está entendendo necas de pitibiriba, que acha que fulano não é de direita, de esquerda, vou te ensinar uma coisa. O Flávio Bolsonaro tem um grande problema. Ele não tem a máquina na mão. E quando você não tem a máquina na mão, você já não tem, isso daqui. Você não tem mobilidade. O Lula, zoadaço, sem condição alguma, estão querendo tirar ele lá, estão querendo colocar o picolé de chuchu no lugar dele. Ele tem a máquina na mão. E seria muito pior se tivesse o STF junto com ele. Aí seria pior. Aí você vai dizer, mas lógico que está com ele. Não está, não. Eles estão quebrados, eles estão divididos. Muita coisa aí vai aparecer. Mas vamos voltar ao assunto, vamos ser prático. Lá no passado, Bolsonaro elegeu muita gente que traiu ele. E isso é normal na política. Não pense que isso daí é só algo do bolsonarismo, não. Lá, o Lula também teve isso, né? Veja o Geraldo Alckmin. Chutava, brigava com o Lula, falava que ia voltar na cena do crime e hoje fica lá, lambendo as botas do Lula, vai em todos os comícios do PT. E está implorando para ser vice de novo. Então, isso não é nenhuma novidade. Traição na política existe, é o tempo todo. Só que a gente tem que considerar que na política não se conquista voto. Não se conquista. Você tira voto de alguém. É só sobre isso. Então, se eu sou um candidato de direita, você é um candidato de direita, eu não vou lutar para ter um voto. Eu vou tirar o teu voto. E aí, como a gente faz isso? A gente tira exatamente nas suas falas que você não utiliza. Então, quando eu falei ontem que tem o partido do Missão que está lá tentando tirar os votos do bolsonarismo, muita gente falou assim, não é de direita, é de esquerda, o que você está falando? Que especialista é esse? Presta atenção, quem está fazendo isso? Você não está vendo, não? Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? O discurso do PSD é o discurso de centro, que as pessoas não querem mais saber da polarização, não é isso? E o que você acha que está acontecendo? Então, é tirar voto. Veja, o Flávio Bolsonaro é um político melhorado.
com relação ao Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele é ponderado, ele tem filtro. Ele não vai gritar com ninguém ali. Ele vai segurar a onda. Ele tem muita coisa para responder. Por exemplo, a dificuldade dele. Ele tem mais coisas para responder do que o próprio pai. Aquela questão lá que ele teve no passado, de gabinete e outras coisas, e isso ele vai ter que responder. Apesar do que o Lula não falta isso. Mas ele vai ter que responder, porque vai ser perguntado para ele. Ele vai fugir? Eu não quero falar sobre isso. Vai ter que falar, pô. Não tem problema. Tem que também sair do ar-condicionado. Tem que ir para os lugares, pô. O que o Jair Bolsonaro já estaria fazendo agora? Já estaria nas ruas. Vai para as ruas, pô. Você quer ver só uma outra coisa? O Flávio ainda não fechou a equipe dele de comunicação. É só ver as mídias dele. Veja a mídia dele do Zema. Veja lá, entre agora lá no Instagram e veja a mídia dele e a mídia do Zema. Isso é organização. Então, se a gente não tocar o dedo na ferida, você acha que vai acontecer o quê? Você acha que vai acontecer o quê? Não vamos se enganar. Veja, o eleitorado está dividido hoje. Por quê? O eleitorado está percebendo que tanto o Lula quanto o Flávio Bolsonaro não estão deixando muito claro o que vão fazer. E como isso acontece? Nos últimos anos está havendo uma grande evasão. As pessoas não estão indo votar. E por quê? A gente já sabe a resposta. Aí o que você faz com isso? O que você faz com isso? Você tem que entender que aquele eleitorado está solto lá. E ele está solto em qual sentido? Por que ele não está querendo mais? Desanimou. Votou no Bolsonaro, o Bolsonaro perdeu, ele não quer mais votar porque acha que o Brasil é só corrupção. E o Lula, votou no Lula e agora o Lula está uma porcaria, também não quer votar. Você acha que é só isso? Não é não, é posicionamento. É que nem você, tá lá na sua casa, você começa a discutir com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seu filho, com seu irmão, irmã, não interessa. Chega uma hora que você cansa, você não quer mais ouvir tua voz. Eleitorado da mesma forma. Então as campanhas têm que ter organização. Hoje, você acha que o PSD do Kassab, que tem lá 3 pré-candidatos, tem quantos percentual de voto? Seja sincero. Não tem nada, é só olhar. Não tem nada. Hoje, você olha, o Flávio já está na frente do Lula. Já está na frente do Lula. Tem quanto percentual de voto? O Lula cai mais? E os outros candidatos? Mas a gente precisa entender que não é só a candidatura presidencial. O cara lá, sou presidente, todo mundo corre atrás. Não existe isso. Tem uma série de engrenagens que envolvem os estados. Vamos lá. No caso de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, ele apoia o Flávio Bolsonaro? Apoia? Não está apoiando, pô. Tá claro isso. Então por isso que o Flávio vai ter que lançar o Cleitinho. O Cleitinho que deu pisada na bola vai ter que lançar. E vai ter que colocar no PL. A Michelle tá apoiando o Flávio Bolsonaro? Isso não é dividir a direita, isso é a realidade, pô. Em São Paulo, o Tarcísio tá praticamente assim, foi tão apertado com a população, com o eleitorado, que ele ficou com medo. Por isso que ele ficou, senão ele ficava fora, meu. É claro que é isso, pô. No Paraná, o Moro está sendo cotado para ir pro PL. O Moro vai pedir voto pro Flávio, o Flávio vai pedir voto pro Moro. E quem é o Moro pro bolsonarismo? Então, política é uma nuvem. Vão cair para a realidade. Ninguém aqui é criança. Quer vencer a campanha? Dá para vencer a campanha. Mas não brinquem com os dados. Os dados são o que são. Ponto. Sobre a questão de formatação das chapas, isso envolve muito mais coisas. Por exemplo, você aí que está em casa. Você sabia que neste ano não vai poder mais fazer coligação entre os partidos, não na majoritária, mas na proporcional? Não vai mais poder fazer. Sabe o que significa? Que aquele coeficiente, às vezes o candidato puxava um candidato do outro partido para... Não vai existir mais. Olha a loucura. Você sabia que tem que ter um percentual de mulheres para preencher as chapas? Você sabia que o maior fundo partidário, parte do maior fundo partidário, a parcela, é para a mulher e para as outras cotas? E o percentual de televisão? Você sabia disso? Você sabia que, por exemplo, se o Flávio colocar a Tereza Cristina como vice dele, ele vai ter um fundo maior? Porque ele é mulher? São todas essas coisas. E o STF está querendo mexer nisso. Não vai dar tempo, mas já está mexendo nisso. Todas essas vantagens, todas essas coisas são estruturas dentro da campanha, não é só simplesmente, meu povo, chegar lá e falar bonito. Falar, vou lá, eu quero tirar esse cara, eu quero prender esse. Não é só isso. Tem gente viva, andando, com perna lá que precisa... É negócio. Política é negócio. Você está se enganando? Aí você, então, pô, é chato, não quero mais ver isso.
Não, pô, você tá aprendendo, pô. Eu tô falando da real aqui. Eu não tô brincando. O eleitorado de direita e o eleitorado de esquerda estão deixando de votar. E o porquê? Desorganização. O cara assim, meu Deus do céu, não quero enfrentar tudo isso de novo. De direita e de esquerda. O que você faz com isso? Você muda, dá choque de realidade. Você vê as falas dos presidentes do partido? Catastróficas. De todos os partidos. Catastróficas. Estão perdidos, não sabem o que vão fazer. As pesquisas internas dos partidos estão deixando eles confusos. Não é a pesquisa que é aquela publicada, porque aquela publicada tem que ter um registro, tem que ter um gabarito, ela tem que ser registrada. Essa é uma coisa. As pesquisas internas, aquela que não tem filtro, aquela que não tem jeitinho, sabe? Aquela que o cara, é a realidade. O cara tá fazendo pra você pra saber a realidade. Nossa, tô ferrado. É exatamente isso. É muita diferença. Não é ficar no mundo em Nárnia. É uma brincadeira. Às vezes eu leio nos comentários e falo assim, nossa, o que essa pessoa tem? 80% aqui do canal é todo destinado ao público conservador. Mas não aguenta ouvir a realidade. 20%. Falou uma coisinha, 20%, começa a chorar. Sabe? Parece o pessoal da esquerda. Sabe? Parece isso, pô. Vamos parar com isso. Realidade é o seguinte, tá tendo evasão. As pessoas não estão indo votar. E por quê? Porque elas estão desesperançosas. Muitas coisas aconteceram. A gente tem que puxar para a realidade. Quando teve o 8 de janeiro, antes de acontecer o 8 de janeiro, muita gente colocou esperança para que alguma coisa acontecesse, não foi? Não tomada de golpe, mas que acontecesse. E aí o que aconteceu? Senhoras, senhores presos, o moleque passou batom, pegou 14 anos de prisão. É? E aí o que você acha? Que a pessoa que está em casa, ela fica feliz? Ela cria esperança? Ela acha o quê? Acabou. É essa evasão. E aí o que você acha? Que a pessoa lá em casa... É essa evasão. É essa evasão que detona. Flávio tem até março para começar a fechar os governadores. E aí, não pode também ser na velocidade, sabe? Eu tô conversando com os deputados para ver os governadores. Começa a fechar, bicho. Começa a fechar. Porque não vai adiantar. Tem que ter governador, tem que ter prefeituras, tem que ter os deputados, tem que ter. Não adianta, não faz sozinho. Não é só internet, gente. Não é só televisão. Tem que estar na rua. Tem lugar que as pessoas não querem saber mais de internet, não querem mais saber de televisão e de política, então nem se fala. Então, cada voto, ele é tirado do outro. Você não conquista voto mais, você retira do outro. Você convence, pô. Tá bom? Vamos ser sinceros. Aqui eu não tô para enganar vocês. Eu tô para falar a realidade. Existem configurações que a maioria, 99%, não sabe o que existe dentro de uma campanha. A campanha envolve milhões, dezenas de milhões de reais. Você acha que é para quê? Só para colocar no bolso? É pesquiseiro, é roteirista, é produtora, é agência, é engrenagem, é logística, é jurídico, é contábil. Não é assim. Eu vou fazer minha campanha, chegar lá, faz um registro, sai na rua pedindo voto. Escreve no papel higiênico lá o número e vai pedindo voto. Não é assim. É uma máquina. É uma máquina. Campanha é uma máquina. Eu não gosto, acho que é corrupção, estou desesperado. Tudo bem, seu problema. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui falando sobre isso. Uma hora vai dar certo, pô. E eu aqui não quero mal de ninguém. Eu às vezes recebo aqui umas mensagens que, meu Deus do céu, a pessoa não me conhece e fala umas coisas assim. Tudo bem, não tem problema. Pode falar, meu. Não tem problema. Mas é o seguinte, eu não vou deixar de falar a verdade, tá bom? Doa quem doer. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Comente aí. Se não concordar, não tem problema. Se você chegou agora até aqui e não é inscrito, vou pedir para que você se inscreva no canal. Você me ajuda demais. Que Deus ilumine a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama. E que Deus salve o nosso Brasil.